Vamos falar do 3i Atlas, porque ele está entrando numa semana muito decisiva na sua vida. Amanhã, dia 29 de setembro de 2025, ele será o periélio do 3i Atlas, será o momento que ele irá passar mais próximo do Sol. Olha só que legal. E aí é aquela lance, né? Se por acaso ele realmente, né, for uma nave alienígena, como muita gente diz por aí, depois que ele passar do Sol, a nave alienígena deve aparecer, porque aí todo o gás, toda a poeira dele deve ser mandada embora e talvez a gente consiga ver o 3i Atlas ali como uma nave alienígena. Mas muito provavelmente, né, com certeza absoluta, ele não é uma nave alienígena, ele é um cometa, ele se comporta como cometa, ele tem todas as características de um cometa, e aí nós devemos ver um cometa aí passando pelo Sol. Então, amanhã, dia 29 de setembro, é a passagem do 3i Atlas pelo Sol. E depois, no final da semana, no dia 3 de outubro, é quando o 3i Atlas passa perto de Marte. Aí sim, não vai ter para ninguém mais, porque Marte tem várias sondas na sua órbita, inclusive a MRO, que tem uma das câmeras mais poderosas que a gente tem no espaço, conhecida como HiRISE, e esta missão já está sendo planejada, manobrada, para apontar para o 3i Atlas e observar o cometa em altíssima resolução. Então vamos supor que ele passou pelo Sol e a gente ainda tem dúvida se ele é um cometa ou se ele é uma nave alienígena. Quando passar por Marte, essa dúvida com certeza será sanada e nós teremos aí a ideia total do que é o 3i Atlas. Mas é uma semana decisiva para ele. E o Avi Loeb, o grande Avi Loeb lá, que nós trocamos uma ideia com ele, né? Eu, o Jaime, conversamos com ele lá no Vilela, um cara muito gente boa e nunca, né? Vale a pena, sempre é bom lembrar isso. Ele nunca disse que é uma nave alienígena. Ele levantou só a questão. Por que que a gente, né? Se for uma nave alienígena, será que pode ser? Mas ele só levantou a questão. Mas a galera colocou como se ele tivesse afirmado tudo isso, mas não é verdade. Muito bem. O Avi Loeb, ele trabalha com isso, né? E ele fez aí essa semana um cálculo muito interessante da massa do 3i Atlas. Primeiro, só para lembrar que o Avi Loeb, ele cometeu um erro, né? Ele calculou. Primeiro que é muito difícil a gente acertar ou errar, né? É muito difícil a gente ter certeza nas coisas aí que a gente faz com um cometa, principalmente com um objeto interestelar. Primeiro que nós não temos uma imagem lá muito boa dele, né? Ele estava muito longe. Depois ele criou aquela coma, que é aquela atmosfera ao seu redor. Tudo isso complica demais as estimativas, principalmente do tamanho e de outras características do objeto. Muito bem, mas o Hubble fez imagens muito boas dele, o James Webb fez imagens muito boas do 3i Atlas, não imagem, mas imagem do espectro, e através dos dados desses telescópios espaciais, principalmente, o Avi Loeb conseguiu calcular algo muito interessante, que é a massa do 3i Atlas. Quanto que pesa o 3i Atlas? Basicamente, né? Vamos resumir assim, quanto que pesa o 3i Atlas. Então, como que ele fez esse cálculo? Ele pegou dados ali de imagens do 3i Atlas, ele pegou também o quanto que o cometa está perdendo massa, e com base nisso e com dados orbitais e tudo mais, ele conseguiu calcular a massa do 3i Atlas. Ele considerou um cometa com 5 km de diâmetro, que é muito provavelmente ali o tamanho que ele deve ter. As medidas do Hubble, né, indicaram entre 320 metros e 5,2, 5,6 quilômetros. Ele deve estar ali na casa dos 3 a 5 quilômetros, na verdade, usando uma densidade de 0,5 gramas, né, ali por centímetro cúbico, uma densidade de objeto. Ele nem usou, para você ver, né, para ele fazer o cálculo, ele nem usou a densidade de uma nave, né, ele usou a densidade de 0,5 gramas por centímetro cúbico. Fazendo isso, calculando a perda de massa do 3i Atlas e com o tamanho dele na casa dos 5 quilômetros, ele calculou a massa do cometa. E a massa dele é de 33 bilhões de toneladas. Isso mesmo, é esse que é o peso do 3i Atlas. Lembrando que isso faz com que ele seja o objeto aí mais massivo interestelar já detectado, muito mais do que o Oumuamua, muito mais do que o Borisov também. Então, está aí estabelecida, né? Caso ele tenha mesmo esses 5 quilômetros de diâmetro,
Claro que se ele tiver mais, ele vai ser um pouco mais pesado, se ele tiver menos, vai ser um pouco mais leve, mas vai estar aí na casa dos 33 bilhões de toneladas. Outra coisa que o Aviloeb calculou é que mostrou que ele tem muito pouca aceleração não gravitacional, o que tira, né, praticamente ele da categoria de uma nave alienígena. Porque quando você tem um objeto aí pelo sistema solar, você tem dois tipos de aceleração. Uma delas é a gravitacional, criada aí pelos estilingadas, né? Pela passagem dele perto de objetos, passou perto de Júpiter, passa perto do Sol. Tudo isso ele é acelerado gravitacionalmente. E tem as acelerações não gravitacionais. No caso de cometa, existe aceleração não gravitacional, existe porque ela é gerada pela atividade que o cometa faz, mas uma nave tem muito mais aceleração não gravitacional do que um cometa. E ele calculou ali, ele mostrou que o 3 Atlas, na verdade, tem pouquíssima aceleração não gravitacional. Ou seja, se enquadra aí muito bem no que a gente considera como sendo um cometa, o 3 Atlas. Mas vamos ficar ligados, porque essa semana é a semana decisiva para o 3 Atlas, vamos bater o martelo, e como eu falo, né, vocês vêm aqui encher meu saco, falando que eu sou cético, que não pode pensar assim, e que pode ser sim uma nave alienígena, mas nos canais aí que falam, que afirmam que é uma nave alienígena, depois que for comprovado que não é, eu quero ver quem que vai lá. Quero ver, hein, de vocês aí quem que vai lá. Brincadeiras à parte, uma semana aí muito interessante para quem gosta de sistema solar e para quem gosta também de cometas, porque nós vamos ter aí muitos dados novos e dados agora muito mais precisos, principalmente quando ele passar por Marte. A HiRISE, ela pode fazer uma imagem do 3 Atlas com uma resolução de 30 km, ou seja, vai ser assim uma imagem muito, muito interessante da gente ver e traremos aqui para vocês quando tudo isso acontecer. Combinado? Esse era então o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país.